Semana passada, eu tive com uma pessoa muito influente na igreja. Muito influente mesmo. E ele me perguntou o seguinte: você faz o que faz? Você vem de uma família tradicionalmente católica? Eu falei, venho. Teu pai, tua mãe, teu avô era católico? Era. Então você faz isso tudo porque você vem de uma tradição católica? Não. Não. Eu faço isso tudo porque realmente eu acredito em Jesus Cristo, eu leio, eu passo o Evangelho, eu creio naquilo que Ele falou, eu creio na toda aquela história que Ele contou, nos deixou registrado, para que a gente possa realmente seguir o caminho de Deus. Por isso que eu sou católico. Não sou católico porque minha mãe era, meu avô era, nada disso. Eles eram. Mas eu tenho toda essa tendência a estudar, a saber, eu quero crer em Jesus, porque eu sei quem Jesus foi, o que Ele nos deixou. Bom, então, o Evangelho de hoje, nós temos sempre que retroagir um pouquinho, porque às vezes a igreja corta, ela perde todo aquele raciocínio da pessoa. Trouxeram para Jesus, estava lá, não sei, dois cegos. E eles gritavam para Jesus, que eles queriam ver. Jesus olhou para eles e falou assim: você acredita que eu posso fazer isso para você? Acredito, nós acreditamos. Então seja feita aquilo que vocês acreditam. E eles começaram a ver. Agora entra no Evangelho de hoje, né, que a igreja acertou. Depois que os cegos se retiraram, entrou um mudo. O mudo estava endemoniado, estava com o demônio. Pelo menos está escrito lá. Né? Pelo menos o Mateus fala lá no capítulo 9. Que estava um homem endemoniado. Ele era mudo por causa disso. E levaram Jesus. Então Jesus fez com que, expulsando o demônio daquele homem, ele voltasse a falar. Vamos dissecar isso. O que Jesus queria dizer com isso? O que Mateus queria dizer com isso? O que esse evangelista, tão chegado a Jesus, queria dizer com isso? Quando a pessoa é cega, quando a pessoa não quer enxergar, não é o demônio que faz aquilo, não. Não é não. Nós só enxergamos o que a gente interessa, o que a gente quer. E Deus sempre nos pergunta: você acredita que eu posso te curar? Você acredita que você pode, seguindo o meu caminho, você vai enxergar realmente as coisas como são? Não está endemoniado, não. É um circuito fechado no nosso cérebro. A gente só enxerga aquilo que quer. A gente só percebe aquilo que quer. E Deus só pode fazer alguma coisa por nós se nós realmente acreditamos que Deus pode fazer por nós. Agora, depois, trouxeram um mudo. Um mudo estava endemoniado. Tem a pura razão. Porque não existe demônio maior do que o demônio da língua. Esse demônio que nos faz falar coisas que não deve. Esse demônio que às vezes nos torna mudo diante da iniquidade. Esse é um demoniado. Esse é a pessoa que está realmente precisando de um exorcismo. Porque o maior pecado que tem é quando a gente se torna mudo diante de uma iniquidade, diante de uma verdade absoluta, diante daqueles momentos que a gente precisa de defender e a gente se cala. Naquele momento que você tem toda aquela efusão do Espírito Santo para poder falar, você se cala. Este é o demônio que está na cabeça de cada um.
Foi isso que Jesus percebeu naquela pessoa. Porque você vê o que você quer. Demônio não precisa te orientar no que você vai ver, não. Mas demônio te orienta naquilo que você vai calar diante das coisas ruins que acontecem. Assim, Jesus está falando para a gente ter coragem. Para a gente ter coragem de falar. Para a gente ter aquela abertura no defender o que é certo. Para defender a boa nova. Jesus estava tão preocupado, se é que Deus se preocupa com alguma coisa, mas ele estava ali tentando fazer que a gente entenda de que ele estava trazendo uma boa nova. Ele estava indo contra todos aqueles conceitos de tantos séculos e séculos que o demônio fez com que se calasse sobre muitas coisas e deixasse a coisa fluir da maneira que o diabo gosta, como diz, né? Todo mundo pensa isso. Estou como o diabo gosta. Então esse evangelho, ele nos chama a atenção por essa psicologia do Cristo. Ninguém que está cego não está endemoniado, não. Você está vendo o que você quer. Deus não entrega a diretriz do diabo aquilo que você está vendo, não. Você pode ficar cego sobre aquilo, mas calar no momento certo, calar no momento da iniquidade, calar no momento que você tem a verdade. Não é ficar falando uma coisa que você não sabe, não. Aquilo ali é o demônio que está te agindo. Tem muitas outras coisas no Evangelho assim. Jesus, ele foi nos dando uma série de avisos racionais para a nossa vida, que basta ler, basta nós entendermos as coisas que está agindo ali, que nós vamos perceber exatamente o que é o Cristo. Nós vamos acreditar naquele Cristo que está ali. Não é porque meu avô era católico, minha mãe era católica, não é não. Nós temos que ser católicos por convicção. Nós temos que saber o que Jesus realmente tinha ali. Porque se nós formos examinarmos a vida do Cristo, nós não vamos acreditar nele, não. Um homem que nasceu num presépio, morreu numa cruz, com todos os apóstolos, fugindo dele, só ficou um e a mãe. Você vai acreditar num homem desse? Ele nos deu a prova de que a inteligência dele está no Evangelho, naquilo que ele falou. Não vamos ficar preocupados com a vida de Cristo, não, porque isso aqui não leva. Vamos preocupar com a palavra dele. Vamos falar aquilo que está falando. Não vamos ficar mudo sobre o Evangelho, não. O que Jesus fala é isso. Vocês ficam mudo diante da boa nova. Vocês não proclamam a boa nova. Vocês estão manipulados pelo diabo. É isso que ele falou. Porque cego, isso é bobagem. A gente enxerga aquilo que quer, né? Aquilo que interessa. Mas isso não leva ninguém para o inferno nem nada. Mas calar sobre a boa nova do Evangelho, calar sobre toda a psicologia do Cristo, calar sobre a inteligência de Cristo, calar sobre a inteligência de Maria, que Nossa Senhora não é essa coisa burra que todo mundo acha por aí, não. Nossa Senhora é uma mulher muito inteligente. Nossa Senhora tem 2000 anos de cultura religiosa na cabeça. Então, na hora que a gente começar a entender isso, nós vamos falar. Então, Jesus fala assim, você acredita que eu posso fazer isso por você? Acredito, Senhor. Então, que esses demônios que estão em cima de você, vai para os outros lados, porque aqui você vai estar falando aquilo que você sabe do Evangelho. Procurar estudar o Evangelho. Procurar estudar a característica de Nossa Senhora. Nossa Senhora não guardava tudo no coração, não. Que se fosse assim, ela teria dado um ataque cardíaco. Não, Nossa Senhora, ela expõe tudo aquilo no mundo inteiro. Expõe com inteligência. Ela expôs em Lourdes, expôs em Fátima, expôs em Guadalupe, expôs aqui, né? Mas todo mundo fica mudo diante daquilo e não defende a palavra de Deus. Isso que é perigoso. Cuidado com os demônios, né?